Tudo bem? Quarto ano D. Espero que sim. Saudade de vocês. Saudade de estar lá na escola, né? Acho que todo mundo tá com saudade dos amigos, da nossa rotina, né? Mas Deus vai ajudar que tudo volta ao normal. Então vamos lá. Eu fiquei de gravar para vocês livro de português. Vamos ficar em dia. Vamos acabar o livro todo mundo junto. Então vamos lá. Todo mundo abrindo o livro na página. Deixa eu ver a página aqui que a mãezinha me passou. Página 74. Todo mundo abre aí na página 74. Ok? Vamos lá? Dessa vez eu vou gravar assim. Vou explicar. Vou falar para vocês responder. E na sequência mostra a resposta. Então, nosso acordo é assim. Vocês vão fazer a atividade já com o livro assistindo o vídeo. Então, assiste o vídeo, responde, já vê a resposta. Tá bom? Porque se vocês já verem a resposta, a gente não põe para funcionar aqui, né? E a gente tem que o quê? Pôr para funcionar o que estamos aprendendo. Não é verdade? Então, tá bom? Combinado? Então, vamos lá? Vou diminuir para compartilhar com vocês o livro. Bom, de início, o que nós temos aqui na página 74? É uma ideia de debate. Deixa eu aumentar aqui de novo meu rosto, eu quero conversar com vocês. É assim. Aí é uma ideia de debate. O debate seria feito em sala de aula, tá? Como não estamos no presencial, essa atividade fica para o presencial, tá bom? Eu vou explicar o que é debate, vou mostrar a proposta do livro, mas não vamos fazer agora, tá bom? Entendido? Combinado? Porque o debate eu preciso estar com um grupo, eu preciso ter de opiniões diferentes, então neste momento não tem como ser feito, tá bom? Pronto! Alguns já assistiram esse filme, que é Os Gruds, é uma história aí de uma família que ele vive na idade aí pré-histórica. Vou até ler o resumo do filme para vocês. Os Gruds são uma família em plena era pré-histórica. Eles sempre viveram dentro de uma caverna, já que Gluck, o pai, teme que o mundo exterior de alguma forma os atinja. Um dia, porém, a caverna onde eles moram desmorona e um incrível novo mundo se abre para eles. Então, são várias descobertas que tem aí. É legal, esse filme é muito bacana. E eu assisto várias vezes, que eu gosto, acho engraçado. Tem a neném, essa neném aí sai correndo, é muito legal. Vamos lá. Aí o filme aqui induz nós a fazer um debate sobre tecnologia, sobre o mundo moderno. E aí, no caso, teríamos pessoas aí sendo a favor, outros sendo contra. Então, na verdade, a proposta do debate é essa. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que é o debate? O debate é assim, são opiniões diferentes. Vamos supor que vamos pôr para debate justamente esse assunto aí da tecnologia. Alguns acham que a tecnologia não é boa. Ela vem aí para substituir as pessoas, está atrapalhando, está tendo desemprego. Então tem a opinião formada que ela não é boa. E tem um outro grupo que fala que não, é boa sim. Muito pelo contrário, está tendo investimento, está tendo emprego, porque as pessoas que estão ali antenadas na tecnologia estão tendo emprego. Então, assim, tem ideias diferentes. E aí cada um vai expor a sua, com educação, sem briga, um escutar o outro e mostrar a sua opinião. Então, um vai querer convencer o outro que a opinião dele é melhor. Então, aí que começa o debate, tá? Deixa eu ver. Aí que seriam as opiniões, tudo para o debate. Por isso que a Pro está pulando, tá? Agora nós vamos para o sinal de pontuação. Vocês lembram do sinal de pontuação, né? Do ponto final, pontos de interrogação e o ponto de exclamação. Vocês lembram disso? O ponto final. Quando que nós usamos? No fim de uma declaração. Acabei ali a minha frase. Acabei a minha declaração. Acabei o que queria falar. Ponto. Ponto final. E o de interrogação. Pro interrogação é quando faz uma pergunta. Exatamente, eu fiz uma pergunta direta. Às vezes uma pergunta pode ser respondida com outra pergunta, não é? Que nós vamos até isso aqui. E o de exclamação
Exclamação geralmente é emoção. Vai estar falando ali de admiração, de surpresa, espanto, entusiasmo. E aí vai ter o de exclamação, ok? Com essa breve explicação, porque vocês já sabem isso, vamos responder aqui, ó. Leia as frases e identifique os sinais de pontuação que apresentam e indique para que eles foram usados. Olha bem, os Groots são uma família em plena era pré-histórica. E tem um ponto aqui, ó. Que ponto é esse? Vocês vão pôr o nome dele, para que ele serve, por que ele foi usado aqui. Aí tem esse daqui. Que ponto é esse? E para que ele foi usado? Veja só a entonação. Você sabia que alguns filmes são adaptações de histórias em quadrinho? Prestar atenção? Aí vamos para o C. Mais de 5 milhões de pessoas no Brasil assistiram ao filme Procurando Dory. Prestaram atenção na entonação e na frase. Então, agora vocês vão dar pausa e responder. Porque aí eu mostro a resposta, tá bom? Agora que vocês responderam, vamos lá entender. Então, o A tá assim. O Groots são uma família em plena era pré-histórica. Foi usado ponto final. Porque ele é usado para indicar o fim de uma declaração. Nossa, justamente que... Então, tá assim, ó. Você sabia que alguns filmes são adaptações de história em quadrinho? Você viu que fez uma pergunta? Eu fiz assim, eu falei, você sabia? É uma pergunta, não é? Então, é ponto de interrogação. Usado para fazer pergunta direta. Muito bem. Mais de 5 milhões de pessoas no Brasil assistiram ao filme Procurando Dory. Olha só a surpresa, a admiração. Nossa, tudo isso. Então, foi usado ponto de exclamação. Que é usado para expressar admiração, surpresa. Você viu, ficou surpreso. Nossa, tudo isso. Por isso que foi usado de exclamação, tá bom? Agora vamos para o outro livro, para vocês não verem a resposta por enquanto. Aí depois, olha os pontos aí de novo. Relacione os seguintes sinais de pontuação com o seu uso. Então, eu tenho aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C. E vocês vão pôr aqui, ó, no lugar certo. Assim, que ponto é usado no final de frase interrogativa? Que ponto? Aí vocês vão ter se é o A, se é o B, se é o C. E vai pôr aqui a letrinha que representa o que está descrevendo aqui, tá bom? Aí depois tá assim, coloque em prática seu conhecimento e crie uma frase que termine com. Esse daqui é resposta pessoal. Não tem como eu corrigir agora, mas tem como corrigir no presencial. Então, façam aí no livro, tá? Vocês vão criar aí uma frase usando no A, ponto final, no B, ponto de exclamação e no C, ponto de interrogação, tá bom? A página 77 já dá para eu ir lá corrigir essa parte aqui do 2, tá bom? Vamos lá? Veja bem se deu certo. Usado no final de frase interrogativa, muito bom. Ponto de interrogação. Usado no final de frase que indica o espanto, admiração, qual que é? Qual é? De exclamação, muito bem. E usado no final de frase declarativa. Eu acabei o que eu tinha que declarar. Ponto final. Usado no final de frase que expressa um entusiasmo. É o A, exclamação, muito bem. O exclamação é o quê? A emoção, entusiasmo, admiração, surpresa, espanto. Tá bom? Aí agora eu vou ler esse daqui, não naquele lá, porque aí vai ter a pergunta que depois voltamos para cá, tá bom? Olha só. Aqui tá falando sobre a grafia das palavras que representam R e 2R. O que eu costumo falar para vocês sentirem essa diferença do som, da pronúncia, do que acontece, é quando vocês falarem coisa com 2 R's, pôr a mão aqui. E com um R também para sentir. Aqui na garganta. Aí vamos lá, vamos falar com a Pro, tá? Rio. Agora fala terra. Rio, terra. Sentiu uma diferença? Treme um pouquinho mais, não é?
Então, vamos lá descobrir o que o livro está explicando para nós. Você se lembra do filme Rio? Cujo cartaz foi apresentado na abertura do capítulo? Leia um trecho do resumo do filme e observe as palavras destacadas. Olha as palavras destacadas. Rio é uma animação de aventura sobre assumir riscos na vida. O longa conta com a história de Blue, uma arara domesticada que nunca aprendeu a voar e tem uma vida tranquila e confortável ao lado de Linda, sua dona e melhor amiga, em uma pequena cidade dos Estados Unidos. Eles pensam que Blue é o último da sua espécie, mas quando ficam sabendo que há outra arara azul que vive no Rio de Janeiro, eles partem para a terra distante, na expectativa de encontrar Jade, uma fêmea da espécie de Blue. Legal, né? Você já assistiu esse filme? Eu já. Agora, vocês vão lá naquelas palavras em destaque, que elas estão em negrito, e vão pôr aqui, ó. Vão colocar no lugar certinho do quadro, tá? No primeiro, vocês vão pegar palavras que iniciam com R, que nem o Rio começou com R. Aqui, R entre vogais. Igual arara, cadê? Aqui, ó, janeiro, ó. Janeiro, ó. Tá entre vogais, o I e o O, e o R tá no meio. E com 2 R's, que é o caso aqui, ó, de terra. Então, vamos agrupar no lugar certo. Acredito que vocês deram pausa e fizeram, né? Agora tem esse texto aqui que vocês vão completar com um R ou 2 R's no lugar certo. Vocês vão pronunciar e vão descobrir se tem um R ou 2 R's, ok? Dá pausa de novo e faça, que aí eu vou ler lá no outro. Pronto? Vamos lá? Então, vocês agruparam assim, ó. Com R no inicial, rio, riscos. R entre vogais, aventura, história, arara e janeiro. E com 2 R's, terra. Ok? Foi isso? Tranquilo, Pro? E agora, vamos descobrir. A Pro não leu aqui, ó. Eu vou ler para vocês. A letra R é bastante usada no início, no meio e no final de palavras. Veja, reino, amora, ferro, saudar. Se o R está no começo das palavras, como em reino, tem o som forte, olha, re e no. Tem o som forte, não é igual, ó, raposa, rio, roda, rua, teve som forte. Quando o R está entre vogais, quais são as vogais? A e ou U, né? Como amora, tem um som fraco. Por exemplo, barato, pera, giro, futuro. Não teve um som mais forte? Ou não? Teve um som mais fraco, muito bem. Então, o forte foi no início. No meio foi fraco, muito bem. Já o RR, nunca é usado no início ou terminar uma escrita. Isso daí já é uma regra que não vai ser daqui. O R aparece sempre no meio de palavras e entre vogais, representando som forte, como em ferro, arroz, barriga, torre, barro. Tremeu mais e teve um som mais forte, não é verdade? Agora ajudou vocês aqui. Vamos lá. O relógio, é com R só. O relógio de Nasrundin estava sempre marcando a hora errada. Será que não dá para você tomar uma providência? Alguém perguntou. Qual? Bem, o relógio nunca está certo. Qualquer providência já será uma melhora. Nasrundin deu uma martelada no relógio. Ele parou. Você tem razão, disse. De fato, já dá para sentir uma melhora. Perceberam aí? Olha, no errada tinha 2 R's e só li. O resto é tudo com R só. Conferiu com o de vocês? Agora para a próxima página. Olha só, aqui é a sua leitura. Eu vou lá no outro para a gente
poder ler e já ir para atividade, tá? Aqui tá falando sobre cordel. O cordel é uma manifestação literária tradicional do Nordeste brasileiro. O cordel geralmente é escrito em versos rimados e publicado em folhetos. Esses folhetos ficam pendurados em barbantes ou cordas, por isso o nome de cordel. E são expostos em praças e feiras. Legal, né? Agora aproveita e ler aqui. Tem palavras diferentes, pode ser que tu erre um pouquinho. Vamos lá ver? Um bairro chamado Lagoa do Mato. Nasci numa casa de frente para a linha, num bairro chamado Lagoa do Mato. Cresci vendo a garça, a marreca e o pato, brincando por trás de nossa cozinha. À tarde chamava o vento que vinha das bandas da praia para nos abanar. Titia gritava, está pronto o jantar. O sol se deitava, a lua saía, o trem apitava, a máquina gemia, soltando faísca de fogo no ar. Ele está falando aqui, ó, da locomotiva, né? Olha lá, faísca, ó, a casa deles, marreco, olha aqui, ó. Aqui está representando na imagem. Mas, eu tirei só um minuto. Mas hoje nosso bairro está diferente. Calou-se. O carão que cantava na croa, a boca do tempo comeu a lagoa. E com ela se foi o sossego da gente. O vento que sopra agora é mais quente e sem energia. Não sabe soprar. A máquina do trem deixou de passar. Ninguém olha mais para os raios da lua, que vive perdidos no meio da rua, por trás dos neons, sem poder brilhar. Ele fez uma comparação, né, de antes e de agora. Aí, aqui tem algumas observações. O que é carão? Carão é uma ave de corpo pardo escuro e pernas compridas. Olha, nem eu sabia. Croa. Banco de areia visível na maré baixa. Então, aqui as palavras diferentes já pôs aqui. Porém, o dicionário nos ajuda muito. Tem palavras que você escuta e que não sabe o significado. Vai no dicionário que ele vai nos ajudar. Escreva as palavras destacadas no texto nos quadros seguintes. Então, vocês vão ver se estão destacadas e pôr aqui no lugar certinho, letra por letra, tá bom? Leia em voz alta as palavras. Perceba os sons do R e faça a correspondência. Lembra do som forte e do som fraco? O som forte era no início das palavras. Som fraco no meio. Som forte com 2 R's. Lembra? Então, vamos lá pôr em prática. Entre em ação, em dupla, fazer um cordel. Vamos para a revisão, tá bom? Vamos pular essa partinha. Agora, nós vamos vir para esse. Antes de vir para esse, vamos lá para a correção do outro. Vocês colocaram essas palavras, olha, começou com rua, raios, com 2 R, bairro, marreca. Aí depois tem com R no final, ar, jantar, brilhar. Com R entre vogais, agora diferente. No início de frase, o R, som forte. R entre vogais, som fraco. E R, 2 R's, no meio de vogais, som forte. Tranquilo, né? Vamos para o próximo. Agora, nós estamos aqui, ó, né? Essa parte, eu vou chamar a atenção de vocês para a gente abrir o livro na página 65, para poder responder. Eu vou lá abrir também, peraí. Vamos lá, 65. Pronto, cheguei aqui na página 65. Por quê? A primeira pergunta tá assim, ó. Eu vou ler no meu livro para vocês poderem ver a foto aí. Na abertura do capítulo, você viu um cartaz do filme Rio. Não é esse. Esse daqui é Procurando Dory. Ô, Pro, é esse do Rio. Esse daí.
Volte lá e observe novamente o cartaz e depois responda as questões no caderno. No caderno. Quando o filme chegou nos cinemas? Quando que o filme chegou nos cinemas? Tá aqui, ó. 8 de abril nos cinemas. Tá vendo? Vocês vão analisar isso aqui. Em que formato o filme foi exibido no cinema, gente? Põe aí que eu já mostro a resposta. Tá aqui, ó. 2D e 3D. Quem são os criadores do Rio? Quem são os criadores? Tá aqui, ó. Vamos achar. Dos criadores da Era do Gelo. Os mesmos criadores da Era do Gelo. Aí tá aqui, ó. Quer ver? Aqui. Em abril, o cinema vai cair no samba. Por que isso? Cada um vai por sua resposta, tá? Mas o que quer dizer aí? Tá falando assim. O filme chegou nos cinemas em abril. O título Rio faz referência ao Rio de Janeiro. O que é o Rio de Janeiro? A cidade de berço do samba. Por isso, tá mencionando o gênero do samba. Tranquilo? Esse nós fizemos até junto, né? Não preciso nem no outro para mostrar para vocês. Agora, vamos lá. Na seção Segredo do Texto, você estudou o resumo de um filme. Agora, esse daqui é a resposta pessoal. Vocês em casa vão pegar um filme. Tô olhando se eu tenho algum aqui, mas acho que não tem. Vocês vão escolher um filme que vocês já assistiram, que vocês gostam. Vocês vão ver o resumo dele e vão responder. Qual o título do filme? O assunto que ele está falando. O nome dos personagens principais. Você já sabe quem são os personagens principais, né, gente? Vamos lá. Os personagens principais. A ideia principal do filme. Então, aí vocês vão analisar aí um filme escolhido por vocês. Aí, na sessão Trilha da Língua, nós aprendemos sobre os pontos, não foi? Ponto final, de interrogação, de exclamação. Então, olha aqui. Tem uma tirinha, nessa tirinha não tem ponto. Nós que vamos colocar. Vamos ler. Meu pai vive me dando livros de presente. Ele diz que nos deixam mais sábios. Mas não noto nada diferente. Você já leu eles? Não, por quê? Já sentiram os pontos que estão faltando, né? Vamos lá ver a pergunta. Reescreva a frase do primeiro e do terceiro quadrinho, colocando o sinal de pontuação adequado no final de cada frase. Então, vocês vão reescrever no caderno de vocês o primeiro e o terceiro quadrinho, colocando o ponto adequado, tá? Vamos lá? Podem fazer que eu já mostro. Depois, no B, escreva os nomes dos sinais de pontuação que você colocou. E vai explicar por que foi usado. C, por que Armandinho não conseguiu notar nada diferente em relação aos livros? Por que será, né? D, você concorda com a atitude de Armandinho? Por quê? Pause e responda para ir para a resposta, gente. Ó, eu vou pôr a resposta daqui a pouco. Vamos primeiro fazer o quadro, porque abre uma página só, senão vocês acabam vendo a resposta do próximo, né? Escreva as frases a seguir, completando os espaços com R ou 2 R's. Em cidades grandes, vemos muitos arranha-céus. As aranhas tecem teias. Os carros elétricos fazem muito sucesso com as crianças. Animais de estimação precisam ser cuidados com carinho. Do alto do morro, podemos ver toda a cidade. Moro numa avenida muito movimentada. Agora, vocês vão explicar o significado das palavras a seguir. Vão pegar o dicionário e vão ver o que significa arranha-céu e o que significa morro. Tá bom? Ok. Vamos ver a correção? Então, aqui a professora já tinha respondido do cinema, né? Aqui é assunto que nem eu falei, pessoal. E aqui, ó, reescreva a frase do primeiro e do terceiro quadrinho, colocando ponto, né? Aí, aqui, vocês vão usar o ponto de exclamação no primeiro quadrinho, porque ele tá espantado, que o pai dele dá um monte de livro. E no
último quadrinho, vocês vão ter 2 pontos de interrogação. Vamos lá que eu vou mostrar. Aqui ele está espantado, ó, então é interrogação. Oh, meu Deus, Pro, é exclamação. A Pro errou o nome do ponto. Ponto de exclamação, porque ele está espantado, ele está exclamando. Ué, meu pai vive me dando livros de presente. Então, tá ali o espanto, né? E aí, depois, no último, tá a menina. Você já leu? Ela tá fazendo uma pergunta para ele. Por isso que é o de interrogação. E ele responde, não, por quê? Aí é outro ponto de interrogação, que ele tá respondendo com uma pergunta. Aí tá, por que a Amandinha não conseguia anotar nada diferente em relação aos livros? Porque ele não lia os livros, gente. Como ia trazer sabedoria se ele não estava nem usando dos livros, né? E vocês concordam com a atitude dele? Aí cada um responde, né? A sua resposta pessoal. E escreva a frase a seguir completando. Então, vamos lá, gente. No A eram com 2 R's. Arranha-céu é com 2 R's. Aranha é um só. No C, carro com 2. No D, carrinho com 1. E, morro com 2 R's. Moro com 1 R. Tranquilo? Então tá. Aí nós temos aqui. Arranha-céu é um prédio alto. Morro, elevação em um terreno. Tranquilo? Vamos lá pro próximo. Página 83 agora. Ponto de chegada. Assinale a afirmação correta. Um resumo de filme deve apresentar... O que deve apresentar um resumo de filme? Os personagens centrais da história, o título do filme, o final da história, as informações resumidas sobre a história para despertar interesse do leitor. Ah, gente, esse daí vocês já sabem de cor. Então, no filme, no resumo, vai aparecer os personagens centrais. Vai falar... deixa eu pensar. Do Rio. Fala do Blue, fala da Linda, fala da Jade. Então, é os personagens centrais. Fala do título? Fala. No filme Rio. Falou o título. Falou o final? Não, porque tem que ter curiosidade. Se eu já sei o final, para que eu vou assistir? Então, esse nós não vamos colocar. As informações resumidas sobre a história para despertar interesse. Sim, tem que resumir e eu ficar curiosa para saber o que vai acontecer. Não é verdade? Então, já até corrigi. Identifique e registre o sinal de pontuação que falta em cada frase a seguir. Ó, qual é mesmo o título daquele filme? Gostei desse cartaz, o filme deve ser lindo. Anotei o nome do filme na minha agenda. E aí, gente? Vamos lá, que ponto vocês acham que foi usado? Então, vamos lá? Qual é mesmo o título daquele filme? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é mesmo o título daquele filme? Então, ponto de interrogação. Gostei deste cartaz do filme. Deve ser lindo. Tô entusiasmada, né? Então, eu usei qual? Exclamação. Muito bem. Anotei o nome do filme na minha agenda. Eu anotei. Então, eu acabei de falar. Já falei, é isso e pronto. Ponto final, né? Leia o trecho da literatura do cordel a seguir e faça o que se pede. Não sou rico, nem sou pobre. Não sou velho, nem sou moço. Não sou ouro, não sou cobre. Sou feito de carne e osso. Sou ligeiro como gato. Corro mais do que o vento. O R da palavra rico apresenta som forte ou fraco. Por quê? Vocês vão colocar no caderno de vocês. B. Encontre outra palavra com som R forte. C. Circule a palavra com som do R fraco entre vogais. Vamos lá, gente. O R da palavra rico apresenta som forte ou fraco? Vamos lá. Forte ou fraco? Forte, muito bem. Por quê? Está no início. Quando está no início da palavra, o som é forte. Encontre outra palavra com som
do R forte. Vamos ver outra palavra lá. Acharam? Corro, que tem 2 R's, certo? Circula para com som do R fraco, entre vogais. Olha só. Entre vogais, ouro. E entre vogais, ligeiro. Vocês vão circular esses dois, tá bom? Tranquilo, já dei a resposta também, não precisa ir no outro livro. Aí, depois daqui. Uma história contada em quadrinhos. Uma história contada em quadrinhos, às vezes não tem nem dizer. E às vezes tem. Vamos lá ver. Observe os elementos a seguir. Onde podemos encontrá-los? Onde nós podemos encontrá-los? Nas histórias em quadrinhos, não é? Aí nós temos ali o balão, temos cabrum, temos um símbolo do raio, temos, ó, toque, toque, que caiu alguma coisa. Então, nós temos aí alguns elementos. Olha lá, o balãozinho de pensamento, a ideia que é a lâmpada. Então, vamos ver. Você lê revistas em quadrinho? E detalhe, né? Revista em quadrinho, história em quadrinho. Na minha época, história em quadrinho. Agora é HQ, né? Então, vamos lá fazer perguntas sobre HQ. Então, vamos lá. Você lê revistas em quadrinhos? Conhece personagens desse universo? Neste capítulo, você vai estudar os elementos que compõem a história em quadrinho. E vai exercitar a produção de uma HQ, que nós já fizemos, né? Também participará de uma apresentação, contando com seus colegas. Vamos lá? Vamos ver. História em quadrinho. Formatos e características. Então, nós temos alguns formatos, algumas características aqui. Então, nós vamos ver aqui o quadrinho. Eu vou pedir para vocês lerem, tá? Depois nós vamos voltar, ver o que tiver que analisar, porque a ProLendo vai ficar uma aula muito extensa e cansativa para vocês, tá bom? Então, leia e preste atenção aí nessa HQ, porque vai vir perguntinhas aí. Você já conhecia esses personagens? Você já conheceu esses personagens que apareceu aí? Sim ou não? Sim. Qual o nome deles? Vamos pôr? Vamos lá. A Pro já vai falando, hein? Vamos ver se vocês sabem mesmo. Eu já conhecia, que é o Cebolinha e o Cascão. Vocês também? Então, põe sim, Cebolinha e Cascão. Qual o problema que Cebolinha está enfrentando? Qual o problema que Cebolinha está enfrentando, gente? Bem, pronto, posso falar? Então, ele está enfrentando ali um problema que ele quer saber que dia é hoje. Esse é o problema dele. Tá deixando ele bastante integrado. Oh, meu Deus, professora. Intrigado. Que dia é hoje? Ele tá ali pensando, que dia é hoje? No primeiro e no segundo quadrinho, Cebolinha faz uma piada com o Cascão. Como é possível afirmar isso? Coloca aí. Releia esse quadrinho e observe o formato dos balões com as falas. Quer abrir a boca para falar? Que dia é hoje? Que dia é hoje? No balão do primeiro quadrinho, o Cebolinha está gritando ou falando com um tom de voz normal. Como é o contorno desse balão? E no segundo quadrinho? O que os balões indicam? Como é o contorno deles? Põe aí que eu já vou lá para a resposta. Ok. Chegamos aqui na resposta. Então, primeiro, olha, a professora já tinha falado que é Cascão e Cebolinha. E o problema é que ele não consegue descobrir que dia é hoje e está deixando ele bastante intrigado. No primeiro e no segundo quadrinho, Cebolinha faz uma piada com o Cascão. Como é possível afirmar isso? Olha, coitado, olha a piada que ele está fazendo. No primeiro quadrinho, Cebolinha está tampando o nariz, referindo-se à fumacinha de odor que sai do Cascão, que lhe pergunta, que dia é hoje?
Fazendo uma brincadeira, a Cebolinha responde que seria o dia de Cascão tomar banho. No segundo quadrinho, Cascão fica nervoso. É possível perceber isso pela sua expressão facial. O rosto dele muda, né? E a fala dele, enquanto Cebolinha tenta se desculpar. Gente, a resposta, o livro, fala como aconteceu. Mas se a resposta de vocês estiverem com palavras diferentes, mas está dentro dessa linha de pensamento, tá correto, tá bom? No balão do primeiro quadrinho, Cebolinha está gritando ou falando com tom normal? Como é o contorno do balão? Vocês conseguiram responder essa? Tá assim. Cebolinha está gritando. O contorno do balão é ondulado, indicando uma fala que em um tom mais alto, que é confirmado pela expressão do rosto do personagem. Porque assim, é tipo uma onda sonora. Aí ele faz aquela... Então assim, é por isso que o balãozinho tá assim, tá? E no segundo quadrinho, o que os balões indicam? Como é o contorno deles? O balão está indicando que o Cebolinha está pensando. O contorno dele é representado por bolinhas que sinalizam pensamentos. Tá bom? Vamos lá pro próximo. Troque ideia com colegas e depois desenhe como seria o balão de fala que indicasse o Cascão, que Cascão está sussurrando, ou seja, falando em som baixo, voz baixa, para a Cebolinha sobre o que está acontecendo no dia de hoje. Então agora aqui é a vez de vocês virarem artista. Vocês vão fazer, cada um vai fazer o seu. Leia agora o final da narrativa. Será que Cebolinha descobriu que dia é hoje? Então aqui vocês vão ler, tá bom? Para poder responder. Cebolinha parece um pouco decepcionado com o desfecho da história. No espaço abaixo, desenhe outro final. Aqui vocês vão dar outro final. Vocês é que vão elaborar aí um final para essa história, tá? Até então não tem porquê para eu corrigir, que agora é tudo pessoal por enquanto. O principal objetivo da história em quadrinho é... Qual o principal objetivo de uma história em quadrinho? As que você vê aí. O que é? Informar, instruir, divertir ou criticar? Divertir. Exato. Então, pode já fazer aí um xizinho. Vamos para o próximo. Circule no quadro abaixo os principais elementos encontrados na história em quadrinho. Na história em quadrinho, nós temos imagem. Nós temos balões. Nós temos palavras imitando o som. Texto longo. Quadros. E humor. O que nós temos? Dá pause. Ok? Colocar pause, vamos lá. A única coisa que não tem na história em quadrinho, texto longo. História em quadrinho são textos pequenos porque vai dentro do balãozinho. O resto tem tudo, tá? Existem basicamente 2 gêneros textual que contam histórias por meio de uma sequência de quadrinho. Que é a história em quadrinho, que compõe narrativas mais longas acima de 5 quadros, com sucessão maior de acontecimentos com a história do Bidu, que nós lemos. Devido à quantidade de quadros, são lidas da esquerda para a direita, de cima para baixo. As tirinhas, que compõem narrativas curtas, com até 5 quadros, como o próprio nome indica, são publicados como uma tira única, na horizontal, ou, menos comum, na vertical. São lidas da esquerda para a direita, ou, no caso das tirinhas verticais, de cima para baixo. Apesar das diferenças quanto à extensão e ao formato, as histórias em quadrinhos e tirinhas apresentam em comum. O que elas apresentam em comum? Uma sequência de quadros que narram uma história combinando textos e imagens. Os elementos básicos de uma narrativa é o enredo, o personagem, tempo, espaço e desfecho. O fato de que cada parte da história é apresentada dentro de um quadro. O desenho dos cenários e personagem, compondo as cenas. As falas dos personagens, usualmente curtas, escritas entre balões. Balões com formatos diferentes para representar
além da fala, o pensamento dos personagens, sons e ruídos. O fato de serem publicadas em jornais, revistas e internet. Quanta coisa, né? Então vamos lá, vamos pôr em prática de novo. Identifique os balões, os tipos de balões e explique por que foram utilizados. Olha lá. Tem o Cebolinha falando com o Cascão. Que tipo de balão está sendo usado e por que foi usado? A menina conversando. Que tipo de balão é e por que foi usado? Respondam aí, vamos pôr em prática. 12. A expressão facial e corporal dos personagens também são um recurso muito explorado nas histórias em quadrinhos. Compare os dois quadros a seguir e depois responda as questões. Então, ó, você vê que tem expressão facial, corporal. Então, também ajuda muito aí no desenrolar, para vocês olharem e já imaginar o que está acontecendo. Aí tá falando qual a atitude do personagem Cebolinha em cada imagem. Como esses comportamentos são representados no desenho. Então, cada um vai responder o seu. Eu vou mostrar na resposta, só que lembre, muitas vezes vocês podem ter colocado outra, diferente do livro, mas está na mesma linha de raciocínio, o mesmo entendimento, então pode manter, tá? Vamos lá. Aqui nós já vimos. Pessoal. Aqui eu já falei também a resposta para vocês. Vamos aqui. Então, o Cebolinha tá ali conversando com o Cascão. O que ele tá falando? Ele tá fazendo o quê? Um balão de cochicho, sussurro e balão de grito. Por que foram usados? Cebolinha usou para cochichar para Cascão, pensando em não acordá-lo. Já Cascão respondeu dormindo e com um tom de voz muito alto. Acho que ele estava dormindo, assustou e respondeu, né? Aí a menina, balão de cochicho, sussurro, ela tá falando baixinho. Então, por que foi usado? Porque uma das meninas está contando um segredo. Então, fala baixinho que é para ninguém escutar. E aqui a expressão que a professora estava falando, né? No primeiro quadro, o Cebolinha está tramando algo. Por isso que ele está assim, ó, ele está tramando algo. No segundo, Cebolinha está pensativo, ele está preocupado, ele está pensando. E como são os comportamentos? Por meio de expressão facial e corporal do personagem. Também pela expressão gráfica dos balões. Então, assim, pela expressão dele, corporal, facial e dos balões, que deu para perceber isso. Vamos continuar. Se os elementos visuais são tão expressivos no quadrinho, será que é possível contar uma história utilizando apenas esses elementos sem fala? Sim. Olha aqui uma história, não tem fala nenhuma, dá pra gente entender, não dá? O que significa os traços sobre a cabeça do Cascão? Olha aqui, a cabeça do Cascão tem uns traços. O que vocês acham que representa? O que significa os desenhos das estrelinhas no quadro? As estrelinhas. O que representa? O que significa as linhas curvas perto das orelhas de Cebolinha no segundo quadrinho? Olha aqui, ó. Tá vendo? E o que provocou o humor da tirinha? O que deu humor a essa tirinha? Ó, os traços, as estrelinhas e as linhas horizontais, as chamadas linhas cinéticas, que você acabou de ver na tirinha do Cebolinha e Cascão, são exemplos de recursos gráficos, isto é, símbolos, desenhos e linhas que indicam sensação, movimento e sentimento dos personagens. Já responderam? Vamos ver a resposta? Então tá. Ó, os traços sobre a cabeça do Cascão. Está indicando que ele está chorando por sentir dor. E o que significa o desenho das estrelinhas? Elas indicam que a área perto de onde elas estão posicionadas está machucada. O que significa as linhas curvas perto da orelha do Cebolinha no segundo quadro? Essas linhas indicam velocidade, movimento. Mostra que o Cebolinha sai correndo. E o que deu humor? O desfecho inesperado. Cebolinha, em vez de usar o esparadrapo no lugar machucado e ajudar o amigo, ele usou para tapar a boca do Cascão. Tipo, fica quieto! Isso foi humor.
Vamos continuar. Você vai analisar agora como a combinação de imagens e palavras é importante para gerar os sentidos pertinentes nos quadrinhos. Os balões são usados nos quadrinhos para representar a fala dos personagens e seus pensamentos. O formato dos balões dá expressividade e intensidade ao texto. Conheça alguns tipos de balões utilizados. Olha só. Aqui fala normal. Pensamento, ó, os balãozinhos estão mudando, estão vendo? Até a forma que chega lá, ó. Som eletrônico. Você viu como é que fica? Grito. Fica também diferente o balãozinho. Choro. Cochicho. Estão percebendo que tá mudando o balãozinho? Agora, essa palavra é difícil de falar. Vamos falar sem errar? Onomatopeias. Onomatopeias. E interjeições. Tum. Pof. São exemplos de onomatopeias. Palavras utilizadas para imitar sons e ruídos produzidos por pessoas, objetos e elementos da natureza. Esse recurso é importante para compor as cenas, tornando a história mais real e divertida, auxiliando na compreensão do texto. Olha só, vamos observar aqui a sequência da cena da história em quadrinho do Menino Maluquinho. Para que serve a alavanca? Isso aí nós vimos já quando viu o artigo, né? Ele vai mexer, alguém grita, cuidado. E se vocês verem, toim, aconteceu o quê? Uma perna fez tom, pof. Os barulhos, você já imagina o que aconteceu. Que palavras foram usadas na história para indicar sons e ruídos produzidos pelo objeto? Pensa aí que eu já vou falar. Pensar, posso falar? O tum, pof, né? Então foram essas palavras usadas. Agora veja as onomatopeias a seguir. Que som elas representam? Registre suas respostas. Quanto desses... O que representa? Olha aí. Pensa. Depois vocês pensarem, eu vou falar a resposta. Pensou? O primeiro, alguém dormindo, né? Vocês já sabiam desta. A segunda, uma explosão. Bom. A terceira, batido ou algo quebrando, né? Um copo caiu no chão, quebrou. Cabum. Trovão. Tempestade. Fácil essa, né, gente? Agora leia a tirinha a seguir e depois responda as questões. Comunicação antiga. Alô? Como vai? Comunicação moderna. Alguém me tira daqui. Nossa, uma bagunça, um monte de vozes, um monte de coisa. De acordo com a tirinha, qual a diferença entre a comunicação antiga e a comunicação moderna? Vamos pensar. A palavra alô e olá foram usadas com o objetivo de quê? A palavra alô e olá são interjeições, palavras que expressam sensação, apelo e estado emocional. As interjeições não variam em gênero nem em número e geralmente vem acompanhada do ponto de exclamação, porque não sabe quem é. Alô? Como vai? Entendeu? Olá, alô, olá, né? Agora vocês vão relacionar aqui, ó, a interjeição da primeira tabela ao sentido que ela pode expressar na segunda tabela. Que nem aqui, ó. Oba, ebe, viva. O que é isso aqui? Comprimento, chamamento, alívio? Então, aí vocês vão pôr aqui o número certo, tá? E eu vou lá no livro da resposta. Põe pause. Tá bom? Vamos lá ver a resposta? Ok. Aqui, olha. Na primeira, perceber que a comunicação antes era simples. E agora ela está mais ampla, mais complexa, com diversos formatos de conexões. Que nem a Pro. Às vezes eu estou aqui, está tocando meu telefone, eu estou respondendo o WhatsApp, às vezes alguma reunião que está vindo por outro. Então, assim, às vezes é tanta informação de uma vez só que fica que nem um bonequinho, doidinho. Vamos lá.
Oba, eba, viva, tá significando o quê? Alegria, animação, né? Oba! Alegria, muito bem. Valeu! Agradecimento. 3. Cuidado, atenção! Tá representando o quê? Alerta, advertência, que foi o que aconteceu lá com o menino maluquinho. Socorro, ajuda! Pedido de ajuda. Ufa. Alívio. Oi, ei! Tá fazendo o quê? Cumprimento, tá chamando alguém, né? Ai, ui! Dor. Ué, puxa. Que é esse? Surpresa, espanto. Agora eu vou voltar para cá para vocês não verem a resposta. Agora tem uma notícia para vocês. Acabamos! Chegamos no ponto que a Pro começou. Porque depois disso vai vir aqui, entra em ação. E a história do pato poliglota que eu já contei. Então agora nós entramos em dia. Tá todo mundo junto. Parabéns! Bom, acredito que ficou um pouco mais extenso, porque foi explicando, dando resposta, mas deu para entender, eu acredito. Dúvidas? Como sempre, estou à inteira disposição. Amo vocês. Prazer estar com vocês aqui, colocando para funcionar mais um pouquinho, né? Beijos!